Olá, meus senhores, como vai? Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio 10. Chegamos a uma dezena. Episódio 10 do Repaginar. Eu, minha querida Ivana, como vai? Boa noite, Ivana, tudo Boa bem? noite, tudo bem, Pavani? Vamos falar hoje de sociedade, Pavani? Vamos, Vamos. responsabilidade social. Muito É bom, isso muito aí. bom. Hoje o nosso querido amigo Neville está acamado, foi recuperar-se de algum mal-estar. Pediu para avisar todos os nossos internautas que desta vez não teremos a oportunidade de tê-lo conosco. E o Paulinho Carvalho estava aqui, caiu, agora daqui a pouquinho ele entra, vamos esperar ele entrar aqui no nossa jornada do dia de hoje no Repaginar. Nós começamos o dia de hoje, a noite de hoje aqui, com uma provocação, Ivana, que eu queria começar o papo aqui com você. Deixa o Paulinho chegar aí, ele caiu, acho, né? Estava aqui com a gente até agora. Ficou Que eu brincando queria. com o mundo. Ele estava brincando com a câmera e lascou tudo aqui. Mas ele deve entrar rapidinho aí. Quando ele entrar, a gente convida ele para entrar aqui e conversar conosco. Deixa eu arrumar aqui minha cabeça, que eu estou cortando minha cabeça. Eu queria. Na verdade, o nosso tema de hoje é a importância das políticas socioambientais na primazia da gestão. Mas eu queria focar aqui, primeiramente, nessa primeira metade do programa, falar só das políticas sociais. Depois a gente fala das ambientais, que são dois temas que a gente acaba misturando numa mesma temática e que, de alguma forma, acaba sendo confundida, né? Então, vamos separar isso aqui. Ivana, vamos então responder políticas de responsabilidade social e depois a gente fala de responsabilidade ambiental. Deixa eu ligar meu ar-condicionado aqui. Ivana, qual que é a diferença? Eu até escrevi um artigo sobre isso essa semana. Qual que é a diferença entre responsabilidade social e filantropia? Há uma diferença nisso? Qual é a sua opinião, sua visão sobre isso, à luz de toda a nossa viagem aí nos critérios, né, em fundamentos de excelência? Eu entendo que sim, sabe, Pavani? Tem uma diferença enorme aí quando a gente fala de responsabilidade social, porque o tema da responsabilidade social ele envolve toda uma questão da contribuição para o desenvolvimento social. Olha lá o Paulinho chegando. Fala, Paulão, tudo bem? E aí, Suas tudo bom, palavras. gente? Beleza? Você caiu? Você machucou? É por cair do precipício aqui, cara. A câmera sumiu, apareceu um palhaço no lugar do meu rosto, eu não entendi nada. Beleza, Para seja não bem-vindo. para não assustar a nossa audiência, eu resetei. Então, eu estava conversando aqui com a Ivana, Paulo, que para a gente dividir o nosso programa em falar primeiro sobre responsabilidade social, vamos ver até onde vai isso, e depois a gente fala sobre responsabilidade ambiental, para a gente não misturar esses dois assuntos. E eu perguntei para a Ivana se há uma diferença entre responsabilidade social corporativa, né, e a filantropia. E aí ela estava desenvolvendo o raciocínio e eu interrompi para Tá, te ok. receber aqui. Vamos lá, Ivana. Eu estava falando que sim, eu entendo que há uma diferença importante nesses dois conceitos, porque quando eu estou falando de responsabilidade social, a gente começa a entrar, contemplar nessa expressão a questão do desenvolvimento social, de uma forma que eu diria muito mais encorpada e complexa do que fazer filantropia, né? Você fazer desenvolvimento social vai muito além do que você fazer filantropia. Quando nós estamos falando aqui, o meu entendimento de responsabilidade social, uma vez eu ouvi num desses congressos e tal, o pessoal dizia assim, olha só, a gente fica achando
que o problema do desenvolvimento social é do governo, das políticas públicas, mas a gente precisa entender que as empresas não sobrevivem se não tiver um ambiente saudável de desenvolvimento social, enfim, né? Então, quando nós estamos falando de responsabilidade social, no meu entendimento, essas questões elas estão envolvidas também, sabe? É você compartilhar com o governo, inclusive contribuindo para o governo, para que você possa construir políticas públicas que sustentem as questões relacionadas aí ao desenvolvimento social, que sustentem o crescimento sustentável, né? Que sustentem o crescimento sustentável da sociedade. Que isso vai muito além de filantropia, sabe, Pavani? Muito além. Ô, Paulo, o que você acha? A responsabilidade social e a filantropia são coisas distintas? E as organizações têm alguma coisa a ver com isso, não? Eu acho que sim, né? Eu acho que a responsabilidade social está mais envolvida ao impacto positivo, né? Então, é como um negócio impacta positivamente a sociedade, o seu entorno, né? Então, esse impacto positivo pode ser empregabilidade de pessoas mais próximas da indústria, né? Isso já acontece de uma forma normal, por questão até de logística, mas isso é interessante, né? Isso é importante, isso é um impacto positivo. Outra coisa também que eu acho que é diferente da... Porque assim, eu faço impacto positivo, eu ajudo, eu faço doações para um asilo. Isso é, né? Eu não vejo isso como responsabilidade social. Eu não consigo ver dessa forma. Eu acho que a responsabilidade social está mais relacionada a uma troca de ganhos, né? E deixa eu colocar aqui para vocês uma definição, que inclusive está no meu artigo, que eu publiquei essa semana no blog da Gauss. Eu queria definir para vocês isso aqui. Ação social é o meio pelo qual a responsabilidade social é viabilizada. Ou seja, uma organização que pretende fazer alguma coisa no âmbito da responsabilidade social, ela precisa fazer ações sociais. E o que são ações sociais? Então, eu vou ler aqui a definição clássica de ação social. Ação social é qualquer atividade realizada pelas empresas fora de sua atividade fim, olha que interessante, fora da sua atividade fim, para atender as comunidades em suas diversas formas, conselhos comunitários, organizações não governamentais, associações comunitárias, etc., normalmente em áreas como assistência social, alimentação, saúde, cultura, educação, meio ambiente e desenvolvimento comunitário. Abrange desde pequenas doações a pessoas ou instituições até ações mais estruturadas com uso planejado e monitorado de recursos. Seja pela própria empresa, por fundações e institutos de origem empresarial, como o próprio Itaú tem a sua fundação Itaú, que só cuida disso, né? Seja por indivíduos especialmente contratados para a atividade. Então, veja, nessa definição, a ação social não pode ser confundida com o ato voluntário ou com a filantropia, que ambas são agregadoras de valor para o objeto ajudado, né? Mas são conceitos distintos. O que vocês acham disso? E aí, só para terminar o raciocínio, para terminar o conceito, a filantropia é diferente da ação social porque é uma ação individual, voluntária, que fomenta a caridade de cunho assistencialista, exercitada a partir de uma decisão individual, como é aquela que você se referiu aí, é uma decisão individual por pessoas abnegadas e que prescinde de gerenciamento. Eu faço ação e vou embora, não tem muito mais a ver com isso. A ação social, ela é um pouco mais ampla. É uma ação coletiva, consensual e não voluntária. Portanto, remunerada pela organização, que fomenta não a caridade, mas a cidadania.
é exercitada por todas as partes interessadas como ação estratégica. Inclusive, é por isso que esse assunto está no requisito, no RT 9 do nosso RPG, até por força da sugestão da própria Ivana, que quando a gente estava constituindo, esse item estava no item 7, né, Ivana? Em pessoas. E por sua sugestão e por outras pessoas do grupo, foi colocado como ação estratégica. E que demanda forte gerenciamento das atividades que se forem programadas. Ou seja, é bem diferente de uma estrutura paternal de ajudar alguém por iniciativa para fazer a sopa do final do ano. É muito mais que isso, né? Então, isso é bem interessante. O que vocês têm a dizer desses conceitos aí? Então, Pavani, eu concordo totalmente com o que você falou, só queria fazer uma pimentinha aí numa questão, que é essa questão de fazer a ação fora do escopo da organização. Da atividade fim. Né? Que eu entendo que a ação social é aquilo que vai além da missão. E a missão, ela pode ser vista aí como o que eu faço, mas também pode ser vista como para quem eu faço. Né? Se for conceituar a missão, o que eu faço, para quem eu faço, como eu faço. Então, quando a gente está falando de ação social, eu posso estar fazendo o que eu faço, desde que eu esteja fazendo para além do a quem eu faço. Né? Eu conheço até algumas organizações de saúde aí que, nesse sentido, tem feito ações sociais, eu diria, dentro do seu escopo de atuação, de relevância, sabe? Por isso que eu gostaria só de... E aí você fala assim, não, mas a missão dele é essa. Não é. Não é, né? A missão dele não é... por exemplo, eu vou dar um exemplo já... O Hospital das Clínicas de São Paulo, né? Muitas vezes eles fazem ações de promoção da saúde, sendo que a missão fundamental dele é fazer um atendimento de alta complexidade, não é fazer promoção à saúde. Mas quando ele usa esse conhecimento que ele tem, né, para fazer a promoção da saúde, ele está fazendo uma ação social. Então, é só... Porque, às vezes, isso daí também é algo que eu vejo que a agonia dentro das organizações, essa linha, sabe, entre o escopo e o não escopo, e principalmente nas organizações públicas. Né? Então, eu acho que essa é uma pimentinha que eu queria colocar aqui, porque também não dá para desvalorizar ações sociais, muitas vezes, que são colocadas no sentido de contribuição efetiva para políticas públicas, simplesmente porque está se utilizando o conhecimento do escopo de atuação da organização. Isso é assunto polêmico. Isso é assunto polêmico. Paulo, o que você tem a dizer nesse aspecto? A ação social é só coisas que fogem do escopo da atividade fim da companhia ou não? Eu acho que, em vez de associar a ação social, deveria associar causa social à proposta de valor da empresa. Aí eu começo a ficar um pouquinho mais confortável, porém, nós percebemos que existe aí o limiar das responsabilidades que são da iniciativa privada e da iniciativa pública quando se diz respeito ao contexto social. E esse limiar, essa fronteira, ela dificulta muito para os empresários, mesmo quando tem lucro, né, reservar alguma coisa para poder, por exemplo, fazer pegar um produto dentro do portfólio que não está saindo muito, né, e associar uma causa, prato de comida, roupa, alguma coisa, né, compre esse produto e doe 10 pratos de comida, por exemplo. Né? É o que a reserva do Mesmer faz, né? Mas assim, ele já criou a empresa com essa proposta. O impacto social faz parte da proposta de valor dele e faz parte do propósito dele. Então a empresa foi criada já, e quando ele criou dessa forma, existe toda uma estrutura tecnológica que tem que estar por trás para fazer a rastreabilidade
né, dessa proposta de valor associada a uma causa social, né? Então, por exemplo, se você está dando prato de comida, você compra uma camisa e ganha não sei quantos pratos de comida, eu preciso saber se esse prato de comida foi entregue e para quem foi entregue. Porque se eu não souber, vai criar uma expectativa dúbia sobre o que minha empresa realmente entrega, né, na sociedade e o quanto que ela lucra com isso. Então, isso assim, tem que ser muito corajoso. Eu dou um parabéns para o Mesler, porque inclusive conheci o pai dele, que foi presidente da Latin América da Oracle. Tive a oportunidade de conversar com ele pessoalmente numa premiação do evento da Oracle. E as empresas fogem, Pavani, porque não tem estrutura para poder fazer essa governança, entendeu? Então, até tem vontade de apoiar mais a sociedade, ajudar mais a sociedade e dividir um pouquinho esse papel do governo, né? Em alguns pontos. Então, esse é o ponto que eu queria chamar a atenção. É muito comum as organizações, pelo menos 9,8 a cada 10 organizações que eu presto serviço, eu já prestei na minha vida, acham que se você chamar isso de um referencial, é um subreferencial temático dos RPG, mas é aquele que eles menos vão dar ênfase. É aquilo que eles vão fazer por último. Alguns até desdenham desse assunto. Lá vem o cara falando sobre fazer filantropia ou fazer alguma coisa nesse sentido. Quando, na verdade, o que a gente está discutindo aqui, que a função corporativa é uma função das organizações cuidar da responsabilidade social. Eu falei aqui ação social externa, né? Mas também tem ação social interna também. É de não empregar, não ter trabalho escravo, não ter uma série de circunstâncias mais relativas ao trabalhismo, né? Que também tem que ser cuidadas como ação de responsabilidade social. Existe aqui que eu me referi ao meu artigo que eu publiquei essa semana passada, onde eu falei mais da responsabilidade social externa. E eu não falei sobre a responsabilidade social interna, que também tem todo esse cunho. Mas eu acho, cada vez mais, eu vejo algumas empresas, como isso é valorizado pela sociedade, pelos clientes, as empresas acabam fazendo uma catação de iniciativas socialmente, eu não diria válidas, mas socialmente louváveis, e atribui a ela como sendo coordenadora disso. Por exemplo, quando uma empresa faz a campanha do agasalho, tá certo? Que em tese tem uma lógica de programa social, tal, uma ação social, quem está doando o agasalho é o indivíduo que trabalha naquela empresa. Portanto, é um ato voluntário daquele cara. A empresa não pode se apoderar desse processo e dizer que aquilo é uma ação social dela, por mais que ela seja a organizadora logística desse negócio, porque muito mais representativo é o agasalho do que a representação logística disso. Quem doa, doa. É esse cara que está fazendo uma ação. Outra coisa, quando uma organização, por exemplo, acaba sugerindo que os seus colaboradores, num final de semana, prestem serviços a uma escola, a uma creche, alguma coisa assim. Quem está fazendo o ato voluntário é o colaborador, e não a organização. É muito comum isso, né? E também é confundido com ação institucional. Quando uma empresa vai lá e doa dinheiro para o Teleton, por exemplo, isso não é ação social, a meu ver, quando ela exige que seja feita uma contrapartida de demonstrar a marca dela lá. Ela está comprando um espaço publicitário, ela está fazendo uma ação institucional. O mesmo acontece quando alguma organização patrocina um para-atleta. Ela patrocina o para-atleta porque ela tem interesses naquela exposição da marca dela, naquele ator, naquele atleta. Isso não é uma ação social, isso é uma ação institucional. Então, eu acho que, como esse assunto ganha mídia, o pessoal está fazendo de tudo para tabular como ação social, entendeu? Quando, na verdade, misturam um voluntariado do colaborador e se apropria disso, o que eu acho inadequado, embora seja louvável, né? Não tem nenhum mal em fazer isso, mas não é uma ação de responsabilidade social corporativa propriamente dita. Vocês não concordam com esse aproveitamento ilegítimo
de ações voluntárias dos colaboradores ou de ações institucionalmente marqueteiras, como sendo revestidas de ações sociais? Eu vou colocar até a Ivana. Ivana, eu não sei como é que está fazendo a galera aí para aguentar o ESG via VGA, né? Via goela abaixo. Porque aí você não sabe o que é, você não sabe qual é a estratégia. Não está no planejamento estratégico. Não né? está, não está. Não está. Aí aparece alguém dizendo que é uma iniciativa que tem que ser trabalhada para estar no planejamento estratégico. Esse é um sinal. Esse é um sinal importante. Se não está no planejamento estratégico, já para mim tem uma lógica estranha de chamar isso de responsabilidade social. Mas ou às vezes quando está com marketing. Quando está com marketing e ação social, tem um viés aí. Mas às vezes eles falam que são iniciativas necessárias para poder estimular estimular a colocação disso dentro de alguma perspectiva lá, no planejamento estratégico, entendeu? É uma forma de você estimular e saber. O problema é que o pessoal não sabe o que fazer com isso. Né? Aí vem, mas aí se a gente tiver uma estratégia com ESG bem montada, bem estruturada, a gente tem acesso a financiamentos internacionais com mais facilidade. Pois é. Né? Mas ninguém sabe o que fazer com isso. Aí eu pergunto até para a Ivana, como é que faz o executivo hoje, quando cai de paraquedas, que ele tem que montar uma arquitetura para iniciativas de ESG dentro da empresa? Então, vamos lá. Eu queria tocar em alguns pontos aí que eu acho que tem muita coisa misturada aí que eu queria ir por etapas aí. A primeira questão é essa questão do estratégico, que foi um pouquinho daquilo que eu estava tentando estimular já logo desde o início, de dizer, olha só, as organizações precisam entender que se ela não tiver junto com o governo no desenvolvimento social, elas próprias não sobreviverão, porque ninguém sobrevive num lugar falido, num lugar, quer dizer, é complicado isso. Então, é quase que dizer, isso é estratégico, porque também é uma questão de sobrevivência, né? É você fazer o desenvolvimento social. Né? Então, e assim, as questões sociais, elas entram dentro da organização, quer queira ou não. Aquele funcionário que está lá é o cara que muitas vezes mora no lugar onde teve a enchente, onde tem, onde tá o problema da segurança, onde está. Então, veja, por mais que a empresa fale isso não é comigo, o comigo entra para dentro dela, sabe? Não tem jeito. Então, a estratégia também passa um pouco por ali, né? Mas nós estamos falando aqui de sobrevivência também, sabe, Pavani? Nesse sentido, é que eu não radicalizo também em algumas questões, como, por exemplo, essa história de desvincular algumas ações de uma ação social. Né? Mas eu acho que a grande diferença, quando eu falo, eu não radicalizo de desvincular, está muito no sentido de identificar as necessidades dessa comunidade e dessa sociedade. Eu não sou radical em dizer assim, olha, eu vou fazer uma doação, ou sei lá o quê, vinda, né, de uma identificação estruturada aí de necessidade e expectativa e, de alguma forma, aquela doação ser divulgada. Porque acho que isso não é uma troca de propaganda, sabe? Eu acho que isso também tem um puxar as empresas para dizer, olha, bora, vamos lá, né? Enfim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque tem uma questão ali de você organizar parcerias que estão envolvidas. Eu acho que quando você divulga, você também consegue melhor organizar rede de parceiros, sabe? Eu acho que as coisas não são tão simples de dizer isso é válido, isso não é válido, isso pode, isso não pode. Eu acho que a gente tem que ver o como, a origem daquilo, né? Por que é que você está fazendo isso? Da onde veio isso? Para mim, o sentido de definir que aquilo é uma ação social ou que é uma ação social que está vinculada à estratégia da organização está na origem do porquê que eu estou fazendo aquilo. Né?
muitas vezes você não consegue explicar, e eu concordo com o Pavani, é puro marketing, é puro paternalismo, sensacionalismo, sei lá que ismo que vocês querem chamar. Mas tem coisa que é chamada de parceiro, tem coisa que é comprometer a sociedade de uma maneira geral. Então, sabe, tem algumas empresas, e aí eu volto na questão das públicas, sabe? Não, sabe? Tem alguma coisa que está aberta aí, gente. Volto na questão das públicas, sabe? Não, sabe? Está aberto aí que tá dando um eco aí. Pronto, corrigi aqui. Pronto. Então, principalmente nas públicas, quando nós estamos falando de empresas privadas, indústria e tal, o conceito que vocês estão trazendo me faz mais sentido. Mas as empresas públicas ou de economia mista, que também estão se esforçando para a ação social, algumas vezes a gente também desvaloriza, e aí volto de novo no assunto, de dizer, mas isso é sua missão. Não sei se é, vou dar um exemplo de um Sebrae, que eu fiz uma atuação ali, porque o Sebrae tem essa missão tão bacana de fortalecimento de micro e pequena empresa, e um deles, trabalhando ali com a sede desse Sebrae, tinha uma comunidade ali bastante vulnerável do lado, só um muro separando, sabe? E eles entraram para dentro ali da comunidade, tipo, para tentar identificar o que eles... demandas. E nessa de entrar ali, eles perceberam, por exemplo, que eles fazem educação empresarial, muitas vezes para empresas aí que estão começando e tal, com uma potencial cliente ali dentro da comunidade, que é aquele jovem que está jogando futebol, que é aquele... E que, por que não? Né? Então, eles tiraram esse pessoal de não fazer nada, vamos dizer assim, para fazer educação empresarial. Eu vou dizer que isso não é ação social, simplesmente porque ele faz educação empresarial, simplesmente porque ele chamou o grupo dele para fazer isso daí, eu vou dizer, mas isso não foi voluntário. Então, sabe, Pavani, eu acho que a gente tem que tomar cuidado quando a gente trata dessa questão social, principalmente quando nós estamos falando de um país onde falta tanta coisa e que, às vezes, iniciativas pontuais, ainda que não perfeitas e completas, podem fazer uma diferença, sim. Né? Então, muito cuidado, muita calma nessa hora. Eu acho verdade o que você coloca, porque qualquer ação social genuína, válida, como qualquer ação paternalista ou até filantrópica, ela agrega valor a quem está sendo alvo disso. Não tenho a menor dúvida disso. E não sou. O que eu não acho legal é uma empresa se apropriar disso como sendo uma coisa consciente dela, quando é absolutamente acidental e de iniciativa de um colaborador e não da organização. A campanha do agasalho não reflete uma postura organizacional legítima. Quem está doando é o colaborador, não é o cara. Então não pode se apropriar disso. E o que eu vejo é esse oportunismo, sabe? Esse oportunismo. Não há dúvida que a campanha do agasalho vai agregar valor a quem está com frio. Entretanto, isso é uma ação social, o nome correto não seria, é uma ação voluntária do colaborador, não entra no rol de ação social e agrega valor a quem está com frio, não tenha dúvida. Em 2007, eu vou te contar um caso aqui que acho que vai mostrar um pouco da realidade. Antes de você contar, Paulo, vamos colocar aqui o vídeo institucional da Jugo, que vamos inaugurar. Não acredito. O vídeo olha lá, vamos lá, é rapidinho. Mas chegou vamos. O vídeo. E aí você depois fala, não perde, bota aí. Vídeo! Caramba! Olha aí, demorou, mas chegou bem. Mas fala, termina o seu raciocínio. O bom produtor aí musical. Então, falando de produção musical, né?
Muito bom vídeo, viu, Ivana? Parabéns. Quando eu trabalhava na gravadora em 2007, foi isso? 2007, exatamente. Aconteceu um negócio bem interessante, que eu trabalhava numa gravadora e eu tinha acesso a muitos DJs, né? Na gravadora que eu trabalhava, que fazia a produção dos artistas e tal. E aí eu conheci alguns softwares para fazer música, né? Aí eu fui no primeiro hackathon musical, acho que do Brasil foi esse. Hackathon musical. O que eu fiz? Como o software era um editor de samples, o que é sample, gente? São trechinhos de sons que você vai montando e gera um fundo para você cantar, né? Uma música. Aí eu fui no Morro da Coroa, olha só, lá no Rio de Janeiro. Fui no Morro da Coroa e o software chamava EJ, era um software alemão chamado EJ, na época me tornei até representante dos caras. E eu tinha um site que tinha tipo um ranking, né, das músicas, né, que os caras produziam com esse software. Aí eu quis fazer uma ação social, né, junto com isso. O que eu fiz? Que eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma oficina com esse software lá no Morro da Coroa. Vou pegar os meninos que gostam de cantar rap, funk e tal. Vou ensinar eles a produzir a música. Eles vão produzir as músicas deles. E dos meninos, o que tiver mais audiência no site, eu vou levar para a gravadora para lançar o disco. Bacana, né? A coisa. Aí cheguei lá com os computadores, né? Porque eu não tinha notebook, era caro para burro. Fui lá com uns 10 computadores e comecei a montar lá todo o meu, né? Aluguei lá uma sala e tal. Comecei a montar. E aí eu falei, agora eu vou conversar com o pessoal aqui da associação para chamar os meninos para começar semana que vem já a oficina. Quando cheguei na associação, o senhor tinha que ter falado com a gente antes de ter alugado. Aí eu falei, como assim? Como assim? Cara, música aqui tá na mão do dono do morro. Você vai ter que subir lá e explicar para ele esse projeto social teu aí, né? Aí eu falei, bora, vamos subir, né? E subi. Aí quando eu cheguei lá, cara, ele foi curto e grosso. Ele falou assim, não, bichão, os músicos aqui, quem vai fazer sucesso e quem não vai fazer sucesso sou eu que decido. Não é uma gravadora da Zona Sul que vai vir aqui tomar essa decisão por mim, não. Entendeu? Desmonta teu circo aí e da área. Você tem 48 horas para dar área daqui com essa tua história aí. 2007, isso. 2007. Não é agora, não. Não é agora. 2007. É difícil, é difícil. Eu não vou dizer outros exemplos, por questões de ética são complicadas aí dizer, mas há muita iniciativa social válida no sentido de chamá-la como corporativa, que eu estou dizendo, válida toda ação, mas válida no sentido de chamá-la como corporativa, que a comunidade do entorno cobra para fazer isso, né? Tem uma máfia aí envolvida nesse negócio, né? Que é muito complicado. E aí, como a Ivana coloca, eu entendo a preocupação da Ivana, quer dizer, nós não podemos também rotular como qualquer coisa nobre, né? Nobre ajuda de fato, como não vale nada, né? Quer dizer, não, vale, mas eu me lembro, um outro exemplo que eu sempre dou e que ilustra bem essa questão, né? Eu me lembro que eu estudava numa escola particular e, em determinado momento do semestre, tinha lá a Nescau, ia lá e dava Nescau para todos os alunos da escola. Ela não fazia isso só para escolas particulares, fazia isso para escolas públicas, de comunidades carentes. Só que o objetivo dela ali, quem estava conduzindo aquela ação social, era o pessoal de marketing da Nestlé, que dava Nescau para todo mundo de graça. Eles estavam fazendo uma ação institucional na base da sua clientela. Até hoje, quando eu tomo Todd, eu me sinto traindo a Nescau, que me dava Nescau quando eu era pequenininho. Ou seja, o que eu acho ilegítimo, e não que não seja impactante positivamente,
é a empresa se apropriar dessa ação claramente institucional paga de ação social, quando, na verdade, o objetivo é uma ação institucional, é doutrinar aquele garoto a consumir... Mas Pavani, tu não acha que nem eu concordando com a Ivana, você não acha que na situação que o nosso país está... Não, agrega valor, não tem dúvida. O nível de ignorância das empresas com relação à sua responsabilidade social, só o fato de fazer uma coisinha dessa já não estava lindo demais? Eu acho sim. Do ponto de vista do que nós estamos debatendo aqui, sim. Do ponto de vista de uma exploração do RPG, por exemplo, a gente tem que distinguir uma coisa da outra. Senão sim, a gente valoriza qualquer tipo de coisa. É claro que ambas agregam muito valor. Aquelas pessoas vão tomar Nescau, né? Mas não resolve a vida delas. Uma ação social é aquilo que o cara tomou aquilo lá, depois não vai tomar aquilo durante os próximos 14 anos da vida dele, sei lá. Porque ele não vai ter condição de comprar aquilo. Na verdade, criou uma situação, criou mais um problema do que uma solução. O que eu estou querendo te dizer que qualquer iniciativa é válida, porque você vê, eu estou falando em 2007, que os traficantes não estavam com esse poder que estão hoje, né? E a gente já tinha bloqueios para poder fazer iniciativas sociais. Você tinha que passar por uma ONG, aí essa ONG era que poderia ser contratada para prestar o serviço que você poderia prestar. Então, cria-se também um mercado paralelo para contribuição social também, né? Não por exemplo, quer ver um outro exemplo? Sobre o lucro líquido, não, viu, Nelson? Um outro exemplo que eu acabo de ver, muito comum nas organizações, é o seguinte: olha, a organização ela vende qualquer tipo de produto, certo? Aí, no final, quando você vai pagar, ela fala assim: você quer dar mais R$1 aqui para a entidade X? Quando a empresa pede esse dinheiro para a atividade X, ela não está fazendo um programa social. Não. Ela está pegando uma doação, ela está organizando logisticamente uma doação. Quer dizer, o dinheiro não é dela. Agora, se ela fizesse assim, ó, para cada R$1 que o senhor doar, a empresa também doa R$1, aí é bacana. Como a reserva faz? Para cada camiseta que o senhor comprar, eu dou 3 pratos de comida para essa instituição, ela está absorvendo, ela que está bancando isso. Totalmente ela, não é o cliente. Claro que pode ser que exista isso na precificação, sei lá. Mas o fato concreto é que ela entra de maneira maioritária na ação social. A mesma coisa a gente pode dizer, já migrando aqui, para falar de ação ambiental. Né? Vânia, só queria, antes de entrar no ambiental, só para fechar, mas é importante eu falar, né? Eu acho que quando nós estamos falando da exploração, do RPG, a gente tem que educar as pessoas para o conceito da responsabilidade social. E aí o que você traz de uma forma, né, que eu até chamei um pouco radical, para mim é importante que assim seja, porque a gente tem que educar as pessoas para isso. Mas eu acho que a gente também tem que tirar um pouco o foco da ação em si e botar mais o foco no resultado quando a gente está olhando isso. Porque eu quando eu vou fazer a avaliação das empresas, faço isso, faço aquilo. Tá, vamos dar o exemplo da campanha do agasalho, que eu vivo dizendo assim: você está doando a campanha do agasalho porque as pessoas estão morrendo de frio. Ótimo, então a vida de quantas pessoas você economizou com isso? Então, e aí as pessoas ficam me olhando, do que você está falando, Ivana? Então, olha só... Mas você quem? O que eu discuto é você quem? Você é empresa ou você é doador? Então, mas eu vou muito na história do reflita sobre que resultado você está querendo trazer. É disso um pouco que eu estou falando. Independente mas aí tem os mecanismos de mensuração, né, Ivana, que faltam, né? Isso, Paulo, mas é pouco da reflexão que eu quero trazer nessa história, é um pouco na linha do que o Pavani está trazendo, dizer assim, será que você está, de fato, fazendo responsabilidade social? Porque você nem sabe que resultado você quer com isso, você não sabe. Então, é só caridade, é só caridade. Eu acho que isso tudo é muito novo, e o que é pior, né? É uma novidade que entra no modismo, né, do ISD, né? Então, é algo que às vezes eu fico um pouco preocupada até, porque a gente nem venceu uma coisa, aí vai aparecendo outras expressões, e o povo vai querendo entrar na moda.
Então, eu acho que a gente educar para a responsabilidade social é uma coisa que o RPG está trazendo, que é bacana e tem que trazer, é novo. Quando eu propus de ficar na estratégia, veio muito nessa linha de dizer, olha, a gente precisa ensinar que isso daí é muito mais do que fazer qualquer ação. Mas, enfim, estamos engatinhando Não, eu muito. entendi, eu entendi. Tem as certificações também, não tem? Eu sei que você não gosta de muita certificação, mas tem o B Corp, né? Sistema B, entendeu? Não, que por exemplo, traz ali processos bem estruturados para você trabalhar dessa forma. O próprio Instituto Ethos tem exemplos bacanas disso, né? Tem bastante. O Ethos, eu ia citar o Ethos, O Ethos é muito bacana, tem exemplos de ações sociais estruturadas mesmo. Mas o que eu vejo falta é disso. Se você falar da SA 8000, que pode ser um outro assunto nosso aqui, ainda tem organizações que relacionam-se com seus colaboradores quase como escravidão. Quase como escravidão. Isso existe ainda, né? Existe mesmo isso. E isso é um ato de responsabilidade, de irresponsabilidade social, né? Mas aqui, agora, deixa eu já aproveitar a oportunidade e colocar o institucional da nossa querida Expert. Tá bom? Vamos botar a Expert no pedaço aqui hoje? Minutito só. Isso aí. Paulo, teu vídeo é muito bonito, mas já teve gente que está assistindo aqui a gente e que já me mandou mensagem que meu vídeo também ficou bom, viu, cara? Claro! Ficou bom. Não chegou perto do Paulo, mas estou lá, estou indo. É isso aí, é isso aí. O importante é começar, como você mesmo disse. É isso. Ficou bom pra caramba, tá doido. O que eu queria trazer agora aqui é trazer essa outra responsabilidade, não social, mas ambiental, no jogo também. A maioria das ações de responsabilidade ambiental que eu vejo são restritas a 3 ações, que são um diagnóstico dos seus aspectos e impactos ambientais, que é basicamente um clichê, todo mundo faz, alguns diagnósticos relativamente medíocres, outros mais sofisticados, mas a grande maioria é uma coisa assim, até risível, de superficial. A outra coisa que eu vejo é, a partir desse diagnóstico, esforços para... Apagou a luz aí do Paulão? Ah, não, já acendeu de novo aqui, foi um blackout. Esforços para reduzir o uso de recurso natural e para reduzir resíduos. Basicamente é isso que eu vejo. Mas também ações de responsabilidade ambiental estão muito acima disso. Tem muito mais coisa para fazer nesse sentido, né? Não é só reduzir resíduo, não é só reduzir poluição ou uso de recurso natural. Aí é o que nós chamamos de gestão de externalidades negativas. É o que você coloca na nossa mandala, né? Que é o que o pessoal consegue preencher com mais facilidade. Que é a gestão e aí é que eu acho... negativas. Aí eu acho que seja muito mais fácil trazer para o estratégico do que a própria social. Porque envolve custo, envolve multa. Tem a ver com a atividade fim da companhia. Né? Por exemplo, envolve aí fatores financeiros, né? Porque tem multa, autos, aí você tem que realmente trabalhar essa questão para você. Tem mais a ver controlar. Com core business, né? Tem a ver com core business. Agora, por exemplo, eu fico pensando aqui, né?
Será que uma organização que fabrica cigarros ela pode, é legítimo, aí que é o debate maluco, né? Mas eu queria, é legítimo ela fazer atividade de responsabilidade social e ambiental, uma vez que o produto dela é contraditório, tudo isso? Essa é uma reflexão que eu coloco aqui na nossa mesa. Aí nós vamos também falar a mesma coisa de crédito de carbono, né? Vamos lá. Se o social já era complicado, Imagina agora. do ponto de vista aí político, por exemplo, imagine o ambiental, que envolve toda a questão econômica e aí por trás a política. Né? Então, assim, sabe, para mim isso é muito mais grave, o ambiental é muito mais grave. Na questão do cigarro, acho que antes de a gente perguntar se é possível ele fazer responsabilidade ambiental, eu fico pensando se é possível ele existir. Já tinha um pouco... É isso, sabe? Então, Pavani, e aí, de novo, né, o Paulo traz uma outra questão, que é a história do carbono, enfim. Acho que a questão ambiental, e isso no mundo é um grande desafio, é você harmonizar mesmo os poderes, né? E, novamente, a gente vai cair naquela questão de que o problema é que nós vamos ter meio ambiente para viver daqui a pouco, né? E quando a gente entra numa de que, tá bom, mas provavelmente eu não vou estar mais aqui para ver, dane-se. Né? Isso é complicado, mas é isso que eu vejo no mundo inteiro, isso não é nem Brasil, é mundo inteiro. O problema, ou a solução, não sei, é que a gente tem o pulmão do mundo aqui dentro, né? Conversando um pouco, logo que começou a guerra aí da Ucrânia, eu lembro que, comentando um pouco do medo que o pessoal tinha dessa questão das bombas e tal, eu ouvia muito assim, olha, não se preocupa, porque aqui não vem, porque a Amazônia tem que ficar preservada, né? Para cá, essa bomba não vai cair, né? Eu não sei, eu tenho dúvida disso daí, mas eu fico um pouco com a sensação, sabe, Pavani, um pouco pessimista, que apesar de todas as campanhas, imodismo e etc., o ambiental, nós estamos... Eu não vejo muito que a gente vem evoluindo, sabe? Você acha que ambientalmente nós evoluímos menos do que o social? Eu acho que a gente evoluiu menos e eu acho que a gente está sem muita saída do que fazer com todo esse poderio aí econômico em que o dane-se, porque o meu momento é agora, prevalece, que a gente não consegue segurar, sabe? Eu nisso daí sou mais pessimista. A minha visão é o contrário. Eu acho que ambientalmente tem mais iniciativas do que o social. Sim, eu tenho essa impressão. Eu acho que elas estão integradas, viu, Pavani? Mas você acha que as organizações têm mais exemplos de ações sociais do que de ações ambientais? Eu acho o contrário. Vai depender muito do segmento de negócio, né? Por exemplo, o que nós estamos fazendo com as baterias dos celulares hoje? Onde é que você joga a bateria do celular ou as pilhas? Com toda honestidade. Eu jogo corretamente nos lugares. Você joga corretamente. Eu jogo. Aqui, apesar que a bateria do celular eu não acesso mais, né? A gente não pega mais a bateria do celular. Ela fica... mas é o celular que vai ser descartado, né? Você tem que jogar ele em algum lugar. Né? Eu tive um caso, acho que a Ivana deu uma ela foi para outra dimensão aí, ó. Tá fazendo aqui. Você lembra do Túnel do Tempo? Você lembra do Túnel do Tempo? Dos anos 60, você lembra? Sim. Que tinha aqueles dois. Aí eu vou dar um exemplo aqui, cara, de por que eu entendo que a educação e o social está relacionado ao que nós fazemos hoje, o que as empresas fazem com o ambiente, né? Com a sua responsabilidade ambiental, ou externalidade negativa ambiental, né? Nós estávamos numa indústria gráfica,
E a indústria gráfica, no seu processo produtivo, ela expõe muitos elementos químicos, que são as tintas. Né? É inerente à sua atividade. Não tem como não ter resíduo químico, porque as tintas saem, né? Então, com a tecnologia disponível, né? Isso. Então, na época, nós contratamos uma empresa para fazer a coleta, né? E o descarte daquilo ali dentro de um contexto de reciclagem, de armazenamento do que não pode ser reciclado. Existem empresas que fazem isso. E hoje, pela lei ambiental, nós somos responsáveis, né? A indústria é responsável pelo elemento químico, o resíduo químico, até o momento que ele é feito o descarte e a sua reciclagem, né? Então, como nós somos responsáveis, somos autuados em conjunto com a empresa que foi contratada para fazer isso. Co-responsável, né? Co-responsável. Aí o que aconteceu? Aí nós tínhamos uma empresa que fazia esse trabalho, né? E um dia eu estava saindo, coincidentemente, eu nunca saio naquele horário, né? E eu saindo, eu acabei indo atrás do caminhão da empresa que estava fazendo lá o descarte de resíduos químicos. E, de repente, esse cara virou para a direita. Eu falei, peraí, aqui na direita não tem nenhuma indústria. Esse cara não está indo. Esse cara não foi coletar, não. Aí eu voltei e fui atrás. Pô, tu acredita que ele estava colocando resíduo químico no riacho, atrás da nossa indústria? Quer dizer, que ele tinha a responsabilidade de levar até o outro lado da cidade. Estava jogando ali. Então, como é que faz, cara? Se uma empresa que é contratada, é paga, sabe que tem uma responsabilidade tremenda da Secretaria de Meio Ambiente, né? Tem multa, tem até crime. É crime ambiental, cara. É crime. Você pode é por isso que eu acho que... E o cara faz um negócio desse, imagina o cidadão comum. É por isso que eu acho que, ambientalmente falando, nós temos pelo menos legislação que corrobora com a punição desse tipo de atitude, né? Mas nós fazemos isso ainda é muito baseado na boa vontade. Porque as pessoas são pobres, cara. As pessoas não têm onde levar esse negócio. Se está aqui com plástico aqui, ela vai jogar ali no rio, não vai sair dali. Tem essa educação, entendeu? O problema é que a quantidade de pessoas com esse nível de responsabilidade é infinitamente maior dos que os que têm um pouco de responsabilidade. Porque também você pega na classe B e A, pessoas totalmente irresponsáveis também com a questão dos resíduos, entendeu? E da coleta seleta, né? Então, o que acontece? É difícil, cara, a gente falar de responsabilidade ambiental num país que... Não, eu acho que a responsabilidade ambiental, cultura nem ela começa no restaurante, por exemplo. Quando você vai no restaurante e você vai em 10 pessoas e você pede um prato para cada um de nós, eu acho que é uma certa irresponsabilidade, porque a gente não sabe primeiro o tamanho do prato. O mais correto seria, vamos pedir 4 pratos, vamos ver o que a gente consegue comer desses 4 pratos, e depois nós pedimos o 5º, o 6º, para que não haja sobra, cara, para que não haja sobra. Porque a gente não está ainda comprometido. Eu lembro de um presidente de uma companhia, uma consultoria que eu trabalhei, ele viveu dificuldades na época da guerra na África, e ele odiava almoçar, cara. Almoçar para ele era um negócio que tinha que ser rápido. E era para comer, não era para fazer reunião, para mais nada disso. Ou seja, ele ficava neurótico quando alguém pedia alguma coisa e não comia. Ele fala, cara, eu vou comer isso aqui. Você não vai comer? Eu vou comer, porque eu não admito deixar isso aqui no prato. Essa consciência é muito anterior a resíduo. É a capacidade de fazer o pedido à luz da sua capacidade de consumo. Mas isso pode vir dentro de uma cultura, por exemplo, de pós-guerra, né? Exato. Porque países desenvolvidos que passaram por cultura de pós-guerra sabem muito bem dar valor a um pedaço de feijão. Exatamente. Nós não tivemos isso.
Nós não tivemos Mas será tipo de... que a gente precisa passar por uma guerra para que a gente aprenda a fazer isso? Será que é esse o único mecanismo de educação? A dificuldade mesmo? Eu tenho uma dúvida cruel, viu, sobre isso. Eu já te discuti isso com alguns amigos meus e realmente você só sabe o que é, você só sabe o que é o que é o bastante quando você conhece o demasiado. Eu ia falar, eu acho que a gente não precisa passar pela guerra, mas eu acho que a gente precisa ficar sem para sentir a falta, sabe? É mais. E olha, eu acho que todo esse meu pessimismo em relação ao ambiental, Pavani, trabalhando no setor da saúde, quando você entra, por exemplo, como é descartado o medicamento, o lixo hospitalar, vamos pegar o caso da pandemia, né? Como é que foi você vai andando próximo assim de hospitais, você via máscaras jogadas ali, luvas jogadas ali, quer dizer, sem nenhum cuidado. É impressionante como eu acho que a gente ainda é ignorante nisso. Apesar de todas as campanhas que tem ali, eu acho que nós somos ignorantes em muita coisa ainda. Eu acho que a gente deveria fazer um programa, Pavani, aproveitando a experiência da Ivana, para a gente falar da primazia à saúde pública, cara. Está na hora da gente trazer um convidado aqui para contribuir também, né, Ivana? Vamos ver se a gente consegue trazer semana que vem aqui. Eu passei por uma situação agora de serviço público da saúde que me deixou assim transtornado. Mas nós vamos conversar, vamos comentar sobre pelo que eu vi. Pessoal, acabamos, estamos chegando às 9 horas. Olha aqui, vou passar aqui o institucional da ACC e nós voltamos para Que Bom, Que Tal, Que Pena, ok? ACC para nós. Beleza, o Neville que não está aqui hoje porque está acabadinho, mas aí o institucional da ACC. Senhores, vamos fazer a nossa finalização com Que Pena, Que Bom, Que Tal? Vamos lá? Vinhetinha do Que Pena. Ivana, para onde vai o seu Que Pena para o nosso tema de hoje? Olha, o meu Que Pena vai para a ausência do Neville, cara. Eu já me apeguei a esses três colegas de debate. Eu senti falta do Neville hoje. Acho que até a gente acabou fazendo uma aliança tão grande que hoje algumas coisas não funcionaram, né? O Paulo, que teve esse problema aí com o fundo, depois eu caí, voltei. Neville, venha para cá, cara. Volta! Ele está dormindo. Ele disse que ia descansar para ver se amanhã ele está disposto para trabalhar. É maluco. O cara que descansa para o dia seguinte poder trabalhar. E não vai ficar bom, né? Tudo neurótico. Paulinho, o seu Que Pena? Rapaz, que pena que o mundo que está sendo entregue para os meus netos não é o mundo que eu vejo hoje. Ele é pior, você acha? Eu acho. No aspecto ambiental, eu estou muito preocupado. Olha, cara, o meu Que Pena vai para essa apropriação indébita das ações sociais e ambientais dos indivíduos.
As organizações pegam um cara que faz a sopa da meia-noite e acha que aquilo é uma prática dela. Eu acho que isso é uma apropriação indébita de coisas boas, mas não é da empresa, é daquele cara. Nós temos mais ações individuais, tanto ambientais quanto sociais, do que ações corporativas, infelizmente. Vamos lá, vinheta agora do Que Bom. O seu Que Bom, Paulinho, agora invertendo. Que bom que muitas empresas estão associando causa social aos seus produtos, né? Às vezes de uma forma bem simples ali, é uma fraldazinha, 3, 4 fraldas se você comprar esse aqui, mas eu estou começando a ver muitas coisas, é uma árvore plantada, né? 3, 4 árvores plantadas, se você comprar esse produto, eu te registro ali naquela árvore ali que nós vamos plantar, em parceria com as prefeituras. Eu estou começando a ver algumas coisas interessantes, mas a velocidade ainda é pífia. Pequeno. Ivana, seu Que Bom. Meu que bom é que, ainda que no modismo, que bom que o assunto não sai da pauta, né? Que siglas novas entrem, que novos instrumentos de avaliação entrem e o assunto não sai da pauta, né? Acho que a gente vai ter que conversar muito sobre responsabilidade socioambiental ainda. Que bom. Sabe, eu tenho dificuldade de achar um Que Bom aqui, sabe? Mas eu vou dizer que bom. Eu vou lembrar do histórico do RPG, Ivana. Que bom que você tirou do referencial temático 7, que era pessoas, e botou no 9. Eu, quando concebi pela primeira vez, eu coloquei, era o subreferencial temático 7.6 esse. E nós tiramos do 7.6 e botamos no 9.3. Então, que bom que esse assunto, no âmbito dos RPG, está no capítulo das estratégias, né? Ô, Pavani, estratégica. Só 2 minutinhos a mais, que me lembrou um amigo meu português, voltou para Portugal esses dias, e ele foi falar para o Manuel, o nome dele é Paulo, ele falou assim, Manuel, lá no Brasil as pessoas são muito burras. Mas por quê? Por quê, Paulo? Mas por quê? Olha, eu estava na Praia do Futuro, em Fortaleza, e vi um brasileiro empurrando um carrinho na areia fofa, quente, e ainda gritava, que bom, que bom, que bom. Era sorvete. Era sorvete. É um animal. Vamos, que tal? O povo feliz. Vinhetinha do Que Tal? Deixa eu começar aqui no Que Tal Que tal a gente realmente... Porra, esse Que Tal... Sabe, eu tenho um âmbito, um sonho meu aqui, que era que tal a gente ter no nosso programa aqui que saiu o que a gente pode fazer para que no nosso programa tenha um exemplo de consciência ambiental e social. Então pensar nisso, hein, gente? O que a gente pode fazer no âmbito desse programinha voluntário todas as segundas-feiras, ter uma ação social estruturada e ambiental estruturada. Vamos pensar nisso? Que tal? Podemos. Paulinho, qual é o seu que tal? Olha, que tal, já que você já falou isso aí, que tal a gente criar uma campanha para educar aí algumas pessoas das comunidades com relação à responsabilidade ambiental, social, desenvolvimento de negócios? A gente podia pensar, né? Que tal uma campanha do nosso programa, cada um dando um pouquinho do seu conhecimento para ajudar aí numa perspectiva online. A gente sair da defesa e dar algum exemplo concreto, né? Exatamente. Só que tal, Ivana? Que tal a gente estudar mais, sabe, sobre esse assunto? Que tal entender um pouco a dificuldade das pessoas se apropriarem de coisas que são tão essenciais para a sobrevivência humana, né?
eu queria entender um pouco por que a gente tem tanta dificuldade em avançar na responsabilidade socioambiental se a gente depende disso para sobreviver. Então, que tal estudar mais? Esse é tão vital, né? É um paradoxo, né, Ivana? É um negócio absurdo. Porque é o que eu sempre digo: a inteligência não é mais forte do que a motivação. A motivação é mais forte que a inteligência. Embora a inteligência diga que não é bom fazer isso ou aquilo, a falta de motivação faz que a gente faça aquilo que não é correto fazer. Então é muito, muito louco. A inteligência emocional é muito mais forte que a inteligência propriamente dita, né? Perfeito. Mais uma vez, 9h10, 7 minutinhos. Terminamos o nosso episódio número 10. Que já está no 10, já? Já está no 10, esse é o 10º. Que a gente possa dedicar energias positivas para o Neville, para ele se recuperar, descansar e amanhã voltar novinho, para segunda-feira estar com a gente aqui. Ok, gente? Palavras finais, Paulinho, Ivana e eu, e a gente bota o videozinho institucional para terminar aqui. As palavras finais minhas ao for desenvolver um negócio novo, por favor, coloque lá no modelo de negócio, junto com receitas, olhe quais são os impactos positivos sociais, ambientais e culturais, viu? Nós não falamos dos impactos culturais. Nosso país esqueceu totalmente o que nós somos, então. Não estamos fazendo mais nada, acabou. Já não tinha, cara, que não está tendo mais nada. E a mesma coisa as externalidades, gente. A gente tem que fazer gestão sobre as externalidades sociais, com assédio moral dentro da empresa que você vira para o outro lado, finge que não viu, né? Um assédio sexual, ou seja, tem tanta coisa que a gente pode mudar, né? Com as externalidades sociais, ambientais, ficar usando papel, para que usar papel, gente? Tá tudo digital. Para de usar papel, pelo amor de Deus, faz mais sentido, entendeu? Não tem mais. Quem gosta de papel é cartório, está morrendo de medo de digitalizar e aí não precisar mais, né, de cartórios. Entendeu? Já não precisa, né? Não sei nem como é que ainda. Suas palavras finais, Ivana. Faltou tanta coisa para a gente discutir aqui, né? A gente faltou falar de acessibilidade, faltou muita coisa, né? E acho que a gente precisa conversar mais sobre isso, mas começar a pensar que ninguém vive isoladamente, a gente precisa do outro para viver, então, e ninguém vive sem respirar, né? A pandemia trouxe um negócio que deixou, como era ruim ficar sem respirar, não é isso? Então, olha só, vamos cuidar do outro, né? Vamos cuidar do ar, vamos cuidar da gente, isso é cuidar da gente. Então, acho que é isso que eu queria deixar aí como mensagem final. Perfeito. O meu finalzinho é que a gente, durante essa semana, fiquemos pensando, vamos ver se a gente consegue trazer mais convidados na semana que vem. Nos vemos na segunda-feira que vem, no episódio número 11 do Repaginar. Até mais, gente. Fiquem aí. E a mensagem do português, que o brasileiro é muito feliz. Que bom, que bom, que bom. Fica aí, a gente já volta antes de terminar aqui. O videozinho final institucional.